Boa tarde, noite a todos. Estamos mais uma vez, eu e a Miriam aqui, para este momento de Maria. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Estamos no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós vamos para o item 18. A reencarnação fortalece os laços de família, enquanto que o princípio da existência única os desfaz. Algumas pessoas pensam que os laços de família são destruídos pela reencarnação. Ao contrário, eles são fortalecidos e estreitados. Um princípio de que se vive uma única vez é que destrói os laços de família. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias que se unem pela afeição, simpatia e pela semelhança de tendências. Sentem-se felizes por estarem juntos e procuram-se uns aos outros. A encarnação apenas separa os espíritos momentaneamente, pois quando retornam ao mundo espiritual, eles se reencontram como se fossem amigos que acabassem de chegar de uma viagem. Muitas vezes, os espíritos ligados por afeições ou simpatias partem juntos para uma encarnação. Reúnem-se numa mesma família ou no mesmo círculo de amizades, onde trabalham pela sua evolução. Se uns reencarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres ajudam os que estão encarnados e os mais adiantados procuram auxiliar os retardatários a progredir. Após cada existência, todos terão dado um passo a mais em busca do aperfeiçoamento, pois à medida que se depuram, o afeto entre eles aumenta. O egoísmo e as paixões diminuem à medida que se afastam da matéria. Assim, os espíritos podem percorrer um número ilimitado de existências corpóreas, sem que o carinho que sentem um pelos outros sofra qualquer interferência. Está se tratando aqui da afeição espiritual, que, por ser verdadeira, é a única que sobrevive à destruição do corpo. Os seres que se unem na Terra somente pelos interesses materiais não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos, uma vez que o interesse entre eles desaparece com a morte do corpo. Somente as afeições espirituais são duráveis. As afeições carnais se extinguem com a causa que lhes deu origem, e essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma continua existindo. As pessoas que se ligam somente por interesses materiais, pouco ou nada representam uma para as outras, e a morte vai separá-las tanto na terra como no céu. A união e a afeição que existem entre os parentes são um indicativo da simpatia anterior que os aproximou. Diz-se que uma pessoa não é da família quando seu caráter, seus gostos e suas inclinações não têm nenhuma afinidade com seus parentes. Ao dizer isso, está se enunciando uma verdade maior do que se imagina. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com um duplo objetivo. O primeiro é para que o espírito estranho sirva de prova para aqueles que precisam conviver com ele. O segundo é para que ele encontre na família que recebeu um meio para adiantar-se. Os maus melhoram-se pouco, e pouco convivendo com os bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se educam e as empatias desaparecem. É desse modo que se estabelece a união entre as diferentes categorias de espíritos, assim como se estabelece na Terra a união entre diferentes raças e povos. O temor que muitos têm em relação ao aumento dos parentes no mundo espiritual, em consequência da reencarnação,
é um temor egoísta. Aqueles que pensam dessa maneira provam que ainda não possuem um amor suficientemente desenvolvido para abranger um grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos não ama a todos igualmente, como se estivesse apenas um. Os egoístas podem se tranquilizar, pois esse temor não tem fundamento. Imagine que um homem tenha tido 10 encarnações. Isso não significa que encontrará no mundo espiritual 10 pais, 10 mães, 10 esposas e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele encontrará aqueles por quem teve afeição e aqueles a quem teve ligado na terra por laços de parentesco, amizade e afinidade de pensamentos. Encontrará também aqueles com os quais ainda tem contas a ajustar. Então, o que a gente viu aqui? A reencarnação é sequencial, né? A gente com certeza vai levar muitos anos para voltar, mas existe já uma programação, né, para a gente estar de volta, vai reencarnar. Então, o que a gente tira dessa lição? Que as famílias hoje consanguíneas nem sempre são as pessoas que mais se amaram em todas as outras vidas passadas. Muitas pessoas vêm nessa família, como ele disse aqui, para aprender, para conseguir evoluir, para terminar os desafetos, para fazer aquela prática do perdão, para se ajustarem e criarem menos dívidas na próxima encarnação. Então, as famílias são oportunidades que a gente tem e que a gente veio com elas de melhorar, de se ajustar muitas vezes com os nossos desafetos, né? Claro que numa família você sempre tem suas predileções, né? Ah, eu gosto mais de fulano do que esse cara, não vou falar isso que vai magoar, mas eu tenho minhas preferências. Com certeza, aquelas pessoas que eu tenho as preferências são espíritos afins, que eu já convivi em muitas encarnações, tive boas passagens, não tenho mágoas e trago boas lembranças, mesmo inconscientes. Então, aquelas pessoas são mais fáceis para eu conviver nessa nova encarnação. E a grande bênção do esquecimento, né? Porque se a gente vem para se ajustar, a gente se lembrar de tudo que aconteceu antes, vai ser muito difícil a convivência. Mas nesses laços de família, um pai que recebe um filho que pode ter sido um desafeto, chega aquela criança pequenininha, você não tem, naquele momento você não tem a menor lembrança, você vai amar naturalmente aquele ser. E aí as coisas conseguem caminhar. Quer dizer que nunca vai haver desentendimentos? Vai. As coisas anteriores, elas precisam ser depuradas. Mas pelo esquecimento a gente reencarna no mesmo grupo ou na mesma família para poder ir se ajustando, né? Nem sempre a gente vem nas mesmas condições em todas as vidas. Eu posso ter sido irmã da Miriam numa outra encarnação e nós hoje somos amigas. Então, nós nos encontramos nessa vida. Então, nós tivemos a oportunidade de conviver mais uma vez, né? Então, com certeza a Miriam não era um desafeto, porque eu não tenho o dia a dia que desgasta com ela, que vai me fazer evoluir. Com ela eu vou ter muito mais momentos bons do que qualquer diferente. E aquela história, a gente encontra as pessoas e há uma afinidade natural, né? A gente se entende. Pois é. Então a gente não entende às vezes por que de repente você traz um amigo lá desde a infância, cria aquela amizade, são laços fortes e tal. De repente você conhece uma pessoa muito tempo depois e os laços se estreitam muito mais. Muito mais. Por quê? Porque aquela ausência de lembrança da vida anterior, mas existem os laços, né, de amizade de todas as vidas que a gente trouxe. Então a gente não entende às vezes por que a gente tem tanta simpatia por algumas pessoas e também tem antipatia por outras pessoas. A vida inteira, inteira. E outras a gente já olha, já cria uma resistência. E fulana não é legal, não gosto, eu sinto bem, pois é. Então, com certeza, são laços que eu trouxe de amizade ou de inimizade com as pessoas que eu tenho a oportunidade de conviver durante esta minha vida. Então, os laços de sangue nem sempre são os laços
que me uniram a vida inteira, aquelas pessoas. Eu posso nascer na minha família hoje, e amanhã, quando eu reencarnar, eu vou encarnar em outra. Mas o que vai valer mesmo são os laços espirituais, isso, né? Que é tudo trabalhado enquanto a gente vive no mundo espiritual, né? Esse retorno à casa espiritual é momento de aparar arestas, de entender, de conhecer, porque aí as coisas afloram, as lembranças vêm, e sempre amparadas pelos mentores, pelos espíritos mais evoluídos, que estão lá para ensinar com muito mais clareza, porque a gente está livre do laço material, do peso da matéria, né, com uma compreensão muito maior. E aí a gente naturalmente busca esses reencarnes. A gente viu há pouco tempo nos Mensageiros 2 como essas questões são trabalhadas no mundo espiritual. E a gente vê, também a gente viu, né, nesse filme, traz muito claro, como a gente falha quando está encarnado. A gente veio cheio de boas intenções, mas os, entre aspas, prazeres do mundo são sedutores. E aí a gente se deixa levar. E como a gente sabe que a gente não vai viver só essa existência, né? A gente tem outras pela frente, muitas outras que estão na programação futura nossa, né? A gente não precisa se preocupar, porque uma coisa assim que eu pensava, falei assim, poxa, minha mãe, não vou nunca mais encontrar mais ela não vai ser mais minha mãe na próxima encarnação, porque a minha referência dessa vida é ela. Então a gente não imagina chegar lá, encontrar milhões de mães, né? Milhões de pais, mas na verdade nós somos todos únicos irmãos, né? Grandes afetos é o que nós vamos reencontrar. Então a gente tem tudo para encontrar eles de novo, né? De novo no nosso novo plano. E essa titularidade, mãe, pai, irmão, amigo, acaba, né? A grande irmandade vai ser, né? E a gente vai ficar feliz de poder entender, né? Que como é essa encarnação, como é essa oportunidade que a gente tem, né, de estar convivendo com essas pessoas nessa reencarnação, nas próximas, com certeza, né? Então vamos procurar a oportunidade de fortalecer esses laços, né? Aproveitar esses momentos, aproveitar as oportunidades de nos reconciliarmos com aqueles que não são tão queridos assim, para que possam vir a ser uma grande família, né? Uma grande família universal. Então que a gente possa, né, sempre entender também que aquela pessoa que passa pela nossa vida não passa por acaso. Nunca. Então ela pode não estar tão próxima da gente nessa encarnação, mas de repente ela pode ter sido muito próxima numa outra que a gente já passou, e a gente está tendo oportunidade, né, de ajudar, de trazer um conforto, junto, né? De alguma coisa, e muitas vezes a gente não percebe, a gente deixa isso para lá. Então a nossa grande família pode estar em vários lugares por aqui. Pessoas que a gente não imagina, que a gente vê, podem ser afetos ou desafetos anteriores, né? Então é muito importante aquela coisa da gente sempre estar perdoando e nos aproximando, né, de todo mundo que passa pela nossa vida, sabendo que com certeza somos todos um. É isso, então. Então a gente quer agradecer, né? E deixar essa mensagem dos laços espirituais e dos laços de família, que são laços que nunca vão acabar, porque nós somos a grande família universal. Universal. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje nós vamos ler Tempo para Entendimento, mensagem de Francisco Cipriano e irmã Germana, psicografado por Celi Durão durante o trabalho no MAP. Limite. Hoje quero lhe falar sobre limite. Quando continuar? Quando parar? Como é difícil a escolha. Que responsabilidade é dada a cada um para a condução do próprio caminho. Insistir no que não tem solução, desistir daquilo que nos é penoso carregar. Como chegar à conclusão do que se deve fazer? O conhecimento não tem limite. O aprimoramento de seus espíritos é conseguido através da leitura, através da observação dos ensinamentos que nos são passados. O universo é infinito e, assim, a bondade. O respeito a seu próximo deve ser mantido sempre. Usar toda a sensibilidade para não ultrapassar o limite da individualidade de seus semelhantes. Ao abraçar uma causa, deve-se ter cautela para não exagerar, nem relegar
seus compromissos. Saber o que é de mais, saber o que é de menos. Procurar sempre dentro de si a consciência dos atos que estão cometendo. Para tudo há um limite, exceto para a fé, a caridade, o amor. O equilíbrio é essencial. Para se manter o equilíbrio é preciso não agir precipitadamente. As forças da natureza mantêm uma harmonia. Assim, vocês não devem se deixar levar pela insensatez, pela raiva, pelo desejo de revidar. Procure compreender que muitos são levados a cometer injustiça, magoando, iludindo pela ignorância, principalmente pela ignorância dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Isso leva à desarmonia. Nada que se seja exagerado é bom. Tudo tem que ser conseguido passo a passo. A precipitação leva a erros. Imponha-se limites, desde que esses sejam para uma vida saudável, uma vida regrada, uma vida plena de felicidade. Liberem todas as energias positivas, exercitem o poder de concentração, sintam como o poder de seu pensamento ultrapassa as barreiras. Para Deus não há limites. Não desistam daquilo que estão desejando realizar. Tenham sempre um objetivo a ser conseguido, concretizado. A materialização de um sonho é possível. Que a força de sua fé no poder do Pai, que tudo consegue, os leve a resistir a tudo que lhe for prejudicial e levá-los à cura dos seus males físicos e espirituais. A luz divina ultrapassa todos os limites. O homem tem protegido no campo da ciência, investigando, testando, sempre procurando vencer os limites do seu conhecimento. Também no campo da espiritualidade, um movimento muito grande para o avanço nas comunicações com outras esferas cresce a cada dia. Um movimento fraterno conduzirá a humanidade à percepção da importância da lei do amor. As palavras são limitadas para descrever tudo o que se passa na natureza. As palavras são limitadas para descrever os sentimentos. As palavras são limitadas para descrever a presença de Deus em cada um. O pensamento não tem limite. Os atos podem ter. Meçam-nos e sigam seus bons instintos. Fique na paz de Jesus, de São Francisco de Assis, cuja bondade ilimitada inunda a todos. Que assim seja, graças a Deus. Chegou o momento em que devemos dedicar todos os nossos pensamentos, todas as nossas orações, nossos pedidos e agradecimentos a Nossa Senhora Maria Santíssima, aquela que viveu para o seu Filho, para nós, que redimiu o mundo em nome do amor, da paz. Ela que trouxe o Pai a nosso convívio, aquela que nos ensinou como ser agradecidos, como ser humilde, como carregar nossos pesos sem reclamações. Oremos a ela para que nos dê a mesma força, a mesma dignidade, a mesma resiliência, paciência e o mesmo amor dedicado ao seu Filho e a todos nós. Mãe Maria Santíssima, te pedimos nesse momento que olhai por todos nós, olhai por nossa terra, olhai por nós que estamos vivendo momentos difíceis, com guerras, com desamor, com falta de carinho entre pais, filhos e irmãos. Que isso tudo possa se regenerar e o nosso mundo seja transformado no mundo de paz, de mais amor, de regeneração, de muita luz. Rogamos a Maria que interceda junto ao Pai, para que nos ajude mais do que já faz por nós todos os dias, para que Ele consiga colocar no coração dos homens que dominam o mundo o amor, dos homens que governam países, o amor, pois só o amor pode nos salvar e nos trazer para o mundo de paz. Obrigado, Mãe. Que assim seja.
Vamos agora elevar nosso coração, nosso peito, nossa mente, nosso pensamento a Maria e orarmos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. E vamos fazer a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, que assim seja. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Nestes momentos de tantas dificuldades para o mundo e sua humanidade, é preciso que mantenhamos a firmeza de nossa fé, assegurando a continuidade de nossas tarefas nas leiras de Jesus. Não nos deixemos abater. Evitemos a posição de fuga diante das lutas, porquanto elas surgem, não para nos derrotarem, mas libertar-nos, representando sempre a oportunidade de crescimento e discernimento, até que atinjamos nossos ideais. Crescei, portanto, em coragem e disposição de servir. Não são as mudanças externas que determinam as modificações do trabalho a ser realizado, mas sim a mudança da postura íntima de cada trabalhador, frente às responsabilidades assumidas. Mais amor, menos julgamentos, mais caridade, menos cobranças, mais devotamento, menos acomodação, mais estudo, menos vaidade, mais doação de si mesmo, menos orgulho. Tais são as condições do real crescimento com Jesus na casa onde desejais servir em seu nome. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.